Eu sou invejosa e você provavelmente também é. Isso não necessariamente é uma coisa ruim, ou você deveria ter alguma vergonha de admitir isso. Eu sou a Cacau Cavalcante e você está no podcast Eu Sei Exatamente Onde Isso Vai Dar. Eu vou falar para vocês que essa semana eu vi um vídeo de uma criadora chamada Fran Pochete. Fran Pucchetti, eu sou péssima com nomes. Aonde ela admite, assim, de uma forma muito verdadeira, de uma forma que realmente me chamou a atenção, que ela sente inveja dos filhos. E quando você ouve isso a primeira vez, é chocante, né? Você fala: "Meu Deus, uma pessoa que tem uma mãe que tem inveja dos filhos". Só que quando você para para ouvir o vídeo, é interessante como ela traz a perspectiva de que não quer dizer que por ela sentir inveja do que eles têm hoje, né, eles passam hoje, ela queira tirar isso deles, ou ela queira de alguma forma tomar alguma atitude para prejudicar a vida deles a partir desse sentimento. É simplesmente uma questão de: "Caraca, eu também queria ter tido isso quando era criança". E de alguma forma isso acaba trazendo para ela um sentimento de falta, né, no sentido de: "Nossa, eu consigo proporcionar isso para os meus filhos hoje", não somente no sentido monetário, mas no sentido emocional, né, no sentido, eh o sustento que não vem apenas do material, do dinheiro, né, aquele sustento de sentimento, de acolhimento e tudo mais. E eu queria, de alguma forma, que eu pudesse ter vivido esse mesmo acolhimento e essa me tivesse essa mesma base quando tinha a idade deles. Isso me trouxe para um ponto de reflexão muito interessante. Culturalmente, para o brasileiro, a inveja ela é algo completamente ruim, e eu não tenho essa visão, eu não consigo enxergar as coisas necessariamente dessa forma. Eu acho que inveja é um sentimento, primeiro de tudo, né. Então não dá pra gente julgar um sentimento, porque quando você julga moralmente, né, a partir da sua razão um sentimento, você aplica um valor de bom ou ruim em cima dele. E nenhum sentimento é bom ou ruim. Exato. É a mesma coisa da gente falar que a raiva é completamente ruim, que a tristeza é completamente ruim, que a felicidade é completamente Uma coisa é boa. a consequência que os atos a partir desse sentimento podem causar. Obviamente, quando você está tendo um ataque de raiva, você pode cometer uma violência ou então destruir alguma coisa de alguém, enfim, isso é uma coisa ruim, porque você está utilizando desse sentimento para algo destrutivo. Mas se você utiliza a sua raiva como motivação, você utiliza a sua raiva como motor de mudança, a raiva não é um sentimento ruim, né. E a mesma Exatamente. coisa a inveja. É isso, é aí que eu ia chegar. A inveja, ela é culturalmente vista pela gente como algo destrutivo. A partir do momento que a gente sente inveja de algo, consequentemente, é como se a gente quisesse tirar aquilo que a outra pessoa tem para nosso bem pessoal. Ou se a gente não quer, a gente simplesmente quer que o outro não tenha. E eu não acho que isso é necessariamente assim, porque a inveja é um sentimento natural. Até mesmo por conta da rotina que a gente tem hoje, redes sociais, comparações e tudo mais, eu acho que a inveja é um dos sentimentos mais pungentes que a gente tem na vida. Eu vejo muito quando alguém, para e fala assim: "Ah, eu não vou contar algo que está acontecendo na minha vida para me afastar de mal-olhado, para afastar a inveja, para O afastar que esse ninguém sen". sabe, ninguém estraga. Exato. Quando, a gente também não para pensar que muitas vezes tem pessoas que torcem pela gente, que querem o nosso bem e que de alguma forma podem agregar naquilo que a gente está querendo esconder, porque tem medo que alguém estrague por conta de um pensamento ou de alguma intenção ruim que coloca em cima daquele lugar. Mas a inveja, ela voltando, né, é a princípio um sentimento. É a partir do momento que ela é um sentimento, surge da gente como que a gente vai lidar com ela a partir daquele princípio, né. Então, por exemplo, você pode sentir inveja de alguém do seu trabalho, e aí você age de forma
desonesta para poder prejudicar o trabalho daquela pessoa, ou galgar o lugar dela, ou fazer com que ela seja demitida, ou prejudicar alguma construção que ela esteja fazendo, algum projeto, algo nesse sentido. E isso é utilizar a inveja para algo ruim. É utilizar a inveja para conseguir trazer um malefício para a vida de alguém. Agora, se você tem inveja de um chefe, ou então daquela mesma pessoa do seu trabalho, e você utiliza essa inveja como motor para que você seja melhor, eu não vejo esse sentimento necessariamente como algo ruim. E eu acho que não só também como motor de crescimento seu, mas também para reflexão e entender o que tá te causando aquele sentimento, né? Será que é a desenvoltura da pessoa numa reunião? Identificar exatamente do que você tem inveja é muito importante também para poder melhorar. E, obviamente, assim, você não vai chegar na pessoa e falar, fulano, eu tô com inveja de você. Mas você pode chegar na mesma pessoa e pedir dica, sabe? Você pode chegar na mesma pessoa e, sabe, ter uma relação que não seja destrutiva e que vai melhorar você como profissional. Porque se você tá sentindo inveja, alguma coisa você De bom essa pessoa tá alguma coisa fazendo. de De boa. inspirador essa pessoa Exato, tá fazendo. exatamente. Nem que seja somente a posição da pessoa. Ah, eu quero ter a posição da pessoa. Beleza, eu vou fazer o que eu preciso fazer dentro da minha formação para ter a posição. Que não necessariamente precisa ser A dela. naquele mesmo lugar, naquela mesma empresa, naquele mesmo cenário. Pode ser a mesma posição num outro lugar. Você simplesmente vai trabalhar para ser bom o suficiente para alcançar aquele objetivo. Outro ponto importante sobre a inveja é a culpa que a gente sente a partir desse sentimento. E até nesse vídeo que essa criadora fez, ela comenta sobre a culpa que muitas vezes ela sentia a partir desse sentimento que ela tinha perante os filhos, né? Porque é isso, as pessoas acreditam que a partir do momento que elas sentem inveja, e inveja é, em tese, um sentimento ruim, consequentemente, elas também são pessoas ruins. Então, primeiro, elas não podem admitir o sentimento, elas precisam, de alguma forma, abafar esse sentimento dentro delas e sentir culpa por, em algum momento, ter sentido inveja. Eu acho que isso é a receita do caos. É você fazer com que tudo aquilo que você guardou se potencialize dentro de você, até que essa inveja comece a se transformar em alguma outra coisa, em ressentimento, em mágoa, em desânimo, em seja lá qual for o resultado que isso pode dar, Autossabotagem. autossabotagem, e outras coisas que vão acabar te consumindo e te prejudicando a partir daquilo que poderia ser facilmente resolvido se você simplesmente falasse, analisasse em você mesma o porquê você está sentindo aquilo por aquela pessoa e o que você consegue fazer dentro de você para melhorar a partir dessa constatação. A gente tá muito acostumado também com a inveja, sendo um artifício de pais e mães narcisistas, né? Então a gente já logo relaciona a inveja que uma mãe pode ter de um filho, não a ela reconhecendo um passado difícil, mas sim ela querendo realmente ter. Prejudicar. Não, e ter no presente, né? Aquilo que o filho tem. E não é isso, porque às vezes a- o carinho e a presença de um pai não vai poder ser, não vai poder ser replicada no presente, né? Sim. E eu acho que não somente essa relação da mãe com o filho ou do narcisismo ou coisas nesse sentido, que são pautas que estão muito em alta, né, ultimamente. Todas essas questões dessas relações que existem a partir de uma pessoa que se coloca sempre como o protagonista e a pessoa que merece toda a atenção e tudo mais. Só que se a gente para reparar nas nossas próprias relações, eu percebo que em alguns momentos, e obviamente em graus muito diferentes, a gente sente inveja, por exemplo, do marido, do namorado, da namorada, do amigo, da amiga, da mãe, em alguma circunstância. Eu acho que, assim como todos os outros sentimentos, a admiração, a felicidade,
a comparação, enfim, seja ele qual for, a inveja é um sentimento que naturalmente aparece e naturalmente vai embora. Quer dizer, então, que de alguma forma eu deseje o mal para aquelas pessoas em que naquele momento eu sinto aquele sentimento? Não. Eu posso sentir em algum momento inveja de alguma vivência, por exemplo, ai, vamos supor que uma amiga minha foi viajar para Veneza, e é meu sonho viajar para Veneza. Eu posso sentir inveja da minha amiga ter ido para Veneza, e tá tudo bem. Não é um problema. Eu não queria que ela não tivesse vivido aquilo. Eu não queria tirar a experiência dela. Eu não gostaria que a viagem dela fosse estragada de alguma forma. Eu gostaria e desejo que ela aproveite essa viagem da melhor forma possível e que seja incrível. Mas isso não anula a inveja que eu senti naquele momento dela estar de alguma forma realizando um sonho que eu possa ter. Eu acho que as duas coisas podem existir ao mesmo tempo. Você pode estar tanto com inveja quanto com admiração. E Quanto feliz feliz pela por ela. conquista. Exato. Os sentimentos, eles não ocorrem uma vez cada um. É, um sentimento por vez, né? Exato. Os sentimentos são complexos. E eu não consigo demonizar nenhum deles. Esse é o ponto. Eu consigo, em algum momento da relação, sei lá, ai, tive uma DR, tive uma briga com o Léo, com meu marido. Em algum momento eu senti ódio dele. Isso quer dizer, então, que eu vou agir a partir desse ódio e destruir a nossa relação e fazer com que tudo vire um grande escarcéu e cometer um crime a partir disso? De forma alguma. Da mesma forma que eu sentir inveja de, por exemplo, ele ter em algum momento se dado muito bem numa palestra que ele deu, vamos supor, porque ele é uma pessoa que fala muito bem. Eu consigo olhar para ele e ao mesmo tempo sentir admiração da forma com a qual ele constrói a narrativa dele e uma inveja de falar: caraca, eu queria ser assim. Eu queria ter essa mesma desenvoltura. Sim, eu acho que o que causa a situação destrutiva é a repressão do sentimento. Porque você só vai agir levando muito pro extremo, sabe? Uma pessoa só comete violência contra outra, ao meu ver, quando ela tem um sentimento tão pungente dentro dela, mas ao mesmo tempo que ela tá escondendo ou que ela tá tão Reprimida mesmo. reprimindo mesmo, que aí ele explode. O sentimento tem disso, né? Se você ignora ele, ele começa a crescer e alguma hora ele explode. Seja a tristeza, seja o amor, seja o desejo, seja a inveja. Então, acho que reprimir a inveja e falar, não, eu não sou uma pessoa invejosa, e ao mesmo tempo, naturalmente, continuar sentindo inveja, aí sim que você inconscientemente pode realmente tentar prejudicar uma pessoa ou puxar um tapete. E você se torna uma grande de uma hipócrita, né? Exato. Porque qualquer pessoa que chegue e fale, eu não sinto inveja, ela tá mentindo. Porque é a mesma coisa de uma pessoa chegar e falar, eu nunca sinto tristeza. Então, Você não você existe. não existe. Então, você não tem consciência emocional suficiente para conseguir identificar os sentimentos que existem dentro de você. E eu acho que é isso. O autoconhecimento, a maturidade, a bagagem, a história, enfim, tudo aquilo que a gente vai acumulando conforme a gente vai vivendo, faz com que a gente consiga lidar de uma forma mais inteligente com os sentimentos. E um dos sentimentos mais difíceis de lidar é a inveja, porque a inveja ela é não necessariamente silenciosa, mas ela é como se fosse um ruído. Ela é como se fosse um incômodo. E se você não dá ouvidos para esse ruído, ele vai crescendo, 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 até que ele toma conta da sua cabeça e você não consegue ouvir mais nada, pensar em mais nada. Agora, se você dá atenção, percebe que ele está ali, identifica o princípio desse sentimento, age a partir desse sentimento para poder alinhar aquilo que precisa ser alinhado para que você possa evoluir a partir dessa constatação, ele vai continuar lá, mas ele não vai crescer. Então, ter essa manha de perceber e identificar, caraca, isso daqui é raiva ou isso daqui é ciúmes? Isso daqui é admiração
ou isso daqui é inveja? Isso daqui é alegria ou isso daqui é uma euforia que tá tampando outros sentimentos? Isso daqui é raiva ou é mágoa? Então, quando você começa a identificar essa ramificação de sentimentos, fica mais fácil de você conseguir encontrar ferramentas para lidar com cada um deles. Isso quer dizer, então, que eu vou sempre responder a essa criança e sempre agir como uma criança? Não, porque você é um adulto. Então, se você é um adulto, você age a partir das atitudes que um adulto deveria ter em sociedade. Mas isso não quer dizer que você vai, de alguma forma, calar a boquinha dessa criança que existe dentro de você. Então, é isso. O egoísmo, ele sempre vai existir. Quer dizer, então, que se você agir de forma egoísta, você é narcisista? Obviamente não. Tá tudo muito banalizado hoje em dia da internet, sabe? Qualquer atitude duvidosa que uma pessoa tenha, chamam ela de narcisista, quando na verdade o ser humano tem atitudes duvidosas constantemente, todo dia. Isso quer dizer que ela tem algum distúrbio a partir disso? Não. Ela simplesmente é uma pessoa duvidosa. E tudo bem. É tudo Complexa. bem. Complexa, exato. Tudo bem você ser contraditório, tudo bem você ser duvidoso, tudo bem você mudar de opinião, tudo bem você em algum momento ser egoísta, tudo bem você em algum momento sentir inveja. A gente não é feito só de coisas boas e 100% limpas. A questão é qual é o nível de autoconhecimento que você vai ter para conseguir agir a partir desses sentimentos. O que, que você vai fazer com essa ferramenta que a vida está te dando? Né? As ferramentas são ali, são as mesmas. Agora, como você trabalha com elas, é o que vai mudar tudo. E eu acho que também não adianta a gente reconhecer o sentimento, mas diminuir ele. Porque é a mesma coisa. Porque quando a gente fala, por exemplo, eu tô com primeiro que é um termo horroroso, né? Inveja branca. Inveja branca, né? Nossa, sim. Eu tô com uma invejinha branca. Porque a inveja branca é aquela inveja que você admite. Principalmente pra pessoa que você tá invejando. Só que eu não sei o que é pior. Você esconder ou Ai, você falar que tá com inveja branca. Primeiro que tem um cunho racista. racista, né? Exato. Mas falar em inveja branca porque inveja é inveja, ponto. Ela não precisa ser ruim, assim como ela não precisa ser boa. A gente não tô aqui defendendo a inveja e falando que é o melhor sentimento que tem para sentir. Não, não é. Da mesma forma que você ter rancor não é uma coisa gostosa. Da mesma forma que você ter mágoa não é uma coisa gostosa. Da mesma forma que você ter ciúme não é uma coisa gostosa. Mas não quer dizer que necessariamente seja algo ruim. Por exemplo, o próprio ciúme. O ciúme é, assim, a ferramenta mais rápida para você conseguir identificar quais são as suas maiores inseguranças. Uhum. Você sempre vai sentir ciúme a partir de uma insegurança. Pode ser uma insegurança física, uma insegurança intelectual, uma insegurança emocional, uma insegurança, seja ela qual Não for. precisa ser no relacionamento, pode ser na amizade. Exato, então ele vai colocar um holofote na sua insegurança. Se você perceber do que você tem ciúme, você percebe qual que é a sua maior insegurança. E eu acho que a inveja, ela traz um holofote aonde estão as suas faltas. Onde que está o seu desejo? Aonde que estão os seus sonhos? Aonde você queria ser melhor? O que você queria conquistar e que você ainda não tem? Então, isso traz um sentimento de insuficiência, traz um sentimento de falta, é quase um sentimento de não merecimento. Só que quer dizer que você precise manter esse sentimento a vida inteira, ou que você nunca vai conquistar essas coisas, ou que outras pessoas não mereçam e você mereça? Não. Mas vai trazer luz para para essa situação, para que você consiga ter consciência daquilo. E uma vez que aquilo é consciente, é muito mais fácil de você conseguir usar as ferramentas que a vida te deu para construir algo e conquistar essa esse desejo que você tem. E é isso. Mais uma vez, me admito aqui sim como uma pessoa invejosa em muitos momentos, mas isso não quer dizer que eu prejudique ou deseje mal para alguém por conta desse sentimento. Nós somos pessoas invejosas, somos pessoas felizes, somos pessoas tristes, somos pessoas magoadas, somos pessoas Sonhadoras, sonhadoras, somos pessoas raivosas, somos pessoas. somos Ponto. pessoas. Caso você tenha gostado dessa discussão
e desse ponto levantado e tenha algo a acrescentar aqui, comenta aqui embaixo, curte, compartilha, se inscreve no canal, enfim, vamos fazer com que essa discussão chegue mais rápido e vamos naturalizar os sentimentos para que a gente possa viver como adultos mais emocionalmente conscientes. E conta aí embaixo pra gente qual foi um sentimento, uma situação em que você sentiu inveja de outra pessoa. Admite pra gente. Conta. É isso. Um beijo e até a próxima. Beijo.